Oi, pessoal, já tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Oi, meninas. Oi, Helenice. Oi, Elisa. Tudo bem? Vou dar um tempinho para ver se mais algumas pessoas entram. Oi, Dai, que bom que você tá aqui. Vanessa, Dr. Rafael. Dona Rose, um beijo. Gente, eu vou começar então. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês aqui nessa live, de estar assistindo a gente. A gente está pensando nela com muito carinho, porque a intenção da Gaudí nessa live, que é um assunto fora, né, do nosso dia a dia, não é falar sobre alimentação, mas a gente tem muito internalizado lá que na Gaudí que a gente é uma agência feita de gente e a gente gosta de cuidar das pessoas mais próximas a gente. E se a gente não pode ajudar de alguma maneira, a gente tenta ajudar de outra. Então, se a gente não pode falar de alimentação, a gente trouxe a Renata da Cardápio Terapia para poder conversar com a gente um pouco sobre alimentação nessa época, e que eu imagino que está sendo um desafio para muitas pessoas, porque é uma mudança, né, muito radical que aconteceu na rotina de muitas pessoas. Então, a Renata, ela é nutricionista clínica e ela tem um trabalho muito legal na parte de alimentação e comportamento. E eu vou deixar ela se apresentar melhor, eu vou chamar ela aqui. Espera só um minutinho que a Renata já vai chegar. Ela vai poder se apresentar. Oi, pessoal, boa noite. Oiê, Oi, Rê. tudo bom? Eu tô bem, e você? Também, tudo bem, graças a Deus. Deixa eu só equilibrar aqui que tá, pera que tá balançando a minha câmera. Pera um pouquinho, Tá bom, já vou conseguir. Pera aí, tudo bem. acho que foi, deixa eu ver. Prontinho, ficou. Obrigada. Ficou. Muito obrigada, Renata. A gente Boa fica muito noite. feliz que você aceitou fazer parte dessa live aqui com a gente, porque é muito importante para a gente poder passar para os nossos clientes, para os nossos amigos, para os nossos parceiros, tentar ajudar nesse tempo difícil que a gente tá tudo mudado. Eu acho que a alimentação é uma coisa muito importante, né? Que faz uma diferença danada na nossa rotina. Então, muito obrigada por ter aceitado vir participar com a gente aqui. Obrigada, eu agradeço o convite. Eu acho que é uma oportunidade super bacana que a Gaudí está dando também, porque essa preocupação da empresa em acolher a todos nesse momento, né? A gente, né, juntos somos mais fortes, acho que é algo que a gente tem dito bastante. Mas é isso, eu quero agradecer a Gaudí, agradecer a Aline pelo convite, eu fico muito feliz em poder compartilhar. E eu tenho usado um segundo lema, que além do hashtag Juntos Somos Mais Fortes, é o vamos nos contaminar de coisas positivas e de saúde, porque chega de contaminação ruim, né? É verdade, não, tem só coisa boa agora, trazer coisa boa pra gente de todas as Isso, maneiras. isso aí, muito bem. Então vamos lá, né? Vamos falar desse comportamento nesse período da quarentena. Lá você pediu para o pessoal ir mandando as perguntinhas? Quem tiver Sim, perguntinhas já ir mandando? não falei ainda. Gente, quem tiver pergunta, por favor, pode ir mandando aqui. Eu tô com uma pessoa da equipe da Gaudi que vai reunir as perguntas pra gente ir falando durante ou no final da live, tá bom? Então, por favor, façam perguntas. Isso. O que eu acho mais legal na live é que a gente consegue compartilhar o nosso conhecimento, né? Então, vou pedir para vocês sempre manterem aqui o contato ao longo da live. A gente consegue vendo os comentários, né? Então, vamos Uhum. fazer uma live participativa, que é algo diferente, que o pessoal não fica só ouvindo, mas participa também da live. Eu acho que tem muita gente aqui querendo entender
esses aspectos emocionais na quarentena. Lá, você quer começar fazendo alguma Sim. pergunta? Quero. Na verdade, eu quero assim, que a gente está vendo um monte de meme, de stories, de tudo, de todos os tipos de post falando sobre como todo mundo está engordando na quarentena, de como, como você entrou na quarentena e quando você vai sair. Então, assim, ver que a galera tá abusando, pisando assim na jaca mesmo em questão de alimentação. Eu queria que você me desse alguma dica aí para mim e para o resto das pessoas saberem como não, para evitar esse problema, né? Como controlar assim a alimentação. Eu brinco, assim, eu não sei se para todo mundo é assim, né? Eu acho que muitas pessoas que eu conheço se comportam dessa maneira. Então, no começo, tudo é um pouco de novidade. E as pessoas fazem muita festa. O brasileiro é um povo muito acolhedor e muito cheio de festa, né? Então, Demais. é muito festivo. Então, assim, o que é importante? A gente entender, a gente está passando por um período importante, um período de apreensão. E esses memes, e assim, o que eu percebi é que aumentaram os memes relacionados à ingestão de bebida alcoólica, o número de Sim. receitas postadas em relação, receitas calóricas, coisas mais gordas, mais elaboradas para o pessoal fazer. E na realidade, gente, a gente tem que agora colaborar. Quem cozinha, vamos disseminar culinária saudável, vamos fazer memes de coisas bacanas e coisas que nos levam aí nos sentir bem, ao bem-estar. Porque não é brincadeira, né? Então eu brinco Não. assim, que é como se você estivesse passando férias por um período muito longo. Todo mundo sente saudade da casa, né? De voltar para casa. Então, a gente já está há mais de 20 dias, chega de brincadeira, chega da gente achar que é um mundo paralelo, porque não é. Então, o Não. mais importante é não cair nessa contaminação, dessa viralização de memes e de coisinhas e de piadinhas e de happy hours virtuais, essas coisas. A gente pode brincar, pode comemorar, pode fazer isso de uma forma saudável. Mas o porquê que eu fico tão apreensiva em relação a isso? A gente tem que ter a gente tem que ter entrado nessa quarentena de um jeito e sair dela de outro. Então, para encurtar a história, eu acho que é muito importante você pensar o seguinte: quando terminar esse período de isolamento, para quem ainda está num período de isolamento mais crítico, né, que é a recomendação, a gente tem que sair com mais saúde ainda do que a gente entrou, porque a gente tem muito para galgar, a gente tem muita coisa depois para caminhar. Então, se você sai com excesso de peso, ou com uma letargia, com uma morbidade, com dificuldade de fazer as coisas fora da rotina, porque aproveitou a quarentena para sair muito da rotina e ficar aquém da produção, né, do conteúdo, Uhum. etc., você sai muito engessado. É como se você estivesse voltando de umas férias longas. Então você vai demorar para conseguir engajar novamente no trabalho e vai sair com uma saúde pior. E a gente tem que lembrar que isso é uma coisa muito importante. Todo mundo pode ter contato com o vírus quando sair da quarentena. Então não significa que quando terminar esse período de isolamento é porque está tudo bem. Na Com realidade, quando certeza. terminar o período de isolamento é porque o período de isolamento já se faz desnecessário quando isso acontecer. Mas se você tiver com a saúde comprometida porque se alimentou mal, aí pode ser que complique a sua saúde. Se a imunidade estiver lá embaixo, né? Então não adianta muito ter acabado a quarentena, né? Exatamente. A bebida alcoólica, ela é um dos principais fatores de redução de imunidade, porque ela piora muito a saúde intestinal. E é lá no intestino que a gente absorve as vitaminas e os minerais. Então, se enche muito de bebida alcoólica, o que acontece? Você acaba diminuindo a imunidade, acaba permitindo que o seu organismo elimine as vitaminas e os minerais ao invés de você fazer a absorção. Nossa. Estou vendo um comentário aqui. Complicado. Complicado, bastante complicado. E o pessoal está falando aqui que às vezes as crianças pedem uma alimentação mais gordinha e que tem gente que está fazendo isso em casa e como é que ajuda, a gente pode ajudar elas a passar assim, principalmente com as crianças. Então a gente tem que pensar o seguinte, né? A alimentação infantil, ela é algo que a gente precisa suprir as crianças também de imunidade e de saúde. Então o que é importante? A dica que eu tenho dado sempre é essa.
durante a semana, se as crianças têm o homeschooling e têm que fazer tarefa, então as recomendações para as crianças são fazer um checklist com pelo menos 10 tarefas importantes para as crianças, para que elas se sintam dentro de uma rotina. Isso são as orientações da parte das pedagogas, né, psicólogas, etc. Então, se você tem que manter as crianças dentro de uma rotina para que elas se sintam ali alinhadas com o dia a dia de isolamento, o lanche é como se fosse um lanche escolar. Então, elabora um lanche mais saudável durante a semana. De final de semana, para fazer uma preparação diferenciada, um bolinho, um muffin, uma torta diferente, ou fazer um sanduíche, alguma coisa bacana. Eu acho que é muito legal. E aqui eu dou 2 dicas importantes. Além dessa de estabelecer rotina com as crianças, a supervalorização. Então, o que eu quero dizer? Ao invés de você pegar e fazer um hambúrguer, que você faça um hambúrguer caseiro à noite com seus filhos, em algum momento do final de semana, numa sexta-noite, etc. Ao invés de você só fazer isso, coloca um monte de potinho na mesa com vários ingredientes. E aí você chama de oficina do hambúrguer, pede para eles fazerem um desenho desse dia, tal. Ó, faz aqui um cartaz da oficina do hambúrguer da nossa casa, vamos tirar uma foto, tal. Por quê? Porque isso super valoriza aquele um momento que você teve social com a sua família. Porque vira uma atividade, essa coisa de vira uma atividade, vira uma coisa marcante para a criança, porque essa coisa de no dia a dia você permitir que as crianças comam e abusem de alimentos industrializados ou de alimentos muito calóricos, vai acabar engordando a criança, aumentando a incidência de cárie, permitindo que ela saia da rotina e ache que ela está de férias. Então, como é que você vai exigir que a criança sinta-se e entre numa rotina, respeite a sua rotina também de trabalho, muita gente está trabalhando em casa, se você acaba não conseguindo dominar a alimentação. A alimentação não é uma rotina, mas o resto tem que ser rotina? Não tem muita lógica, não tem. Entendeu? É verdade, tem que tudo seguir. Então valorize os momentos sociais. Isso é a coisa mais importante. E não abuse das gordurinhas durante a semana. Ai, Ivan, tudo bom? Vanessa linda, adoro. A Lívia também tá aí, eu já vi, a Andresa. Estão todos participando. Muito bom. Eu vi uma live sua em que você fala de uma coisa que a gente usa muito, acho que para quase tudo. No meu trabalho a gente usa muito, que é planejamento. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que para o nosso trabalho dar certo, para nossa casa funcionar, tudo, né, precisa de planejamento. Eu quero que você fale um pouco para a gente como o planejamento pode funcionar na alimentação. Então, é assim, o que é muito importante? A gente tem que pensar que esse período de isolamento ele vai receber atualizações a cada 14 dias numa média, tá? Isso que a gente tem previsto. Então, se você vai a cada 14 dias receber uma atualização, sabendo se você vai ou não manter o período de isolamento, você tem que fazer um planejamento sempre a cada 2 semanas. Então, a minha dica para ficar bem simples, e é realmente o que eu pratico na minha casa. Esses dias até tentei, amanhã eu vou tentar, hoje não deu muito certo. Eu vou tentar filmar um pouco da rotina para mostrar para o pessoal que o que eu estou falando é uma coisa verdadeira. Então, assim, se você consegue fazer um planejamento em relação ao que você vai comer, a gente tem almoço e jantar bem planejado. Isso permite que você faça compras exatas, sem você também exagerar nas compras, economicamente falando, isso é muito importante. Quando você faz um planejamento, você consegue utilizar o mesmo ingrediente para fazer um almoço e transformar isso numa coisa diferente do jantar. Isso também evita o desperdício, que também economicamente é importante. Quando você tem um planejamento, você usa bastante os ingredientes de casa. Coisas que você já tem no seu armário, no seu freezer. Existe um estudo que foi feito ano passado que mostrou que o brasileiro, se você for caçar dentro da casa de um brasileiro o que tem no freezer e o que tem numa despensa até esgotar, você tem 1 semana de alimentação para um casal. Nossa! Se a pessoa não comprar nada, você consegue caçando, buscar, você consegue remanejar 1 semana de alimentação na vida desse casal. Então, assim, a gente tem um estoque, o planejamento é importante por uma questão, várias. Essa primeira que eu falei, de você conseguir utilizar os seus ingredientes que já tem em casa, economicamente você evitar os grandes desperdícios. E tem uma outra questão que é muito legal, que é o seguinte,
Quando você visualiza um planner, um planejamento, você passa isso para o seu consciente e você faz com que o seu corpo se torne menos ansioso em comer demais. Por quê? Porque ele Olha está aí. lendo e ele já está entendendo que existe uma organização, uma rotina e o corpo ele desliga um pouco a chave da ansiedade em comer. Só o fato de você Nossa. visualizar. Existe uma coisa da psicanálise muito bacana relacionada a isso, funciona. Eu tenho sempre recomendado muito para os pacientes e tem dado muito certo. Ai, adorei isso, gente. Só de ver a ansiedade já ir baixando. Já tá servindo É. aí de Porque no informação para trabalho não é galera. assim, Lara. No trabalho é É assim, ou nas verdade. empresas não é assim. Quando a gente vê que tem um planejamento, que tem uma organização, a gente baixa um pouquinho a expectativa, né? Eu acho que isso funciona. É verdade, quando a gente trabalha com cronogramas, né, com nossas Sim. planilhinhas ali, tudo vai, porque a gente sabe que está sob controle, né? Sim, a Andressa aqui colocou uma coisa que é muito bacana, que eu estava olhando aqui, ela postou. Então, por exemplo, faz um Uhum. planner de 14 dias, aqui a gente usa aquele papel grande, é o A5, que é O grandão, né? Que A3. parecem duas, o A3. O Então, a A3, gente usa o isso. A3 e aí eu faço o planejamento bonitinho e dou um lápis ou adesivo para as crianças enfeitarem. Todo mundo participa. Eu não dou muito canetinha, porque senão depois eu não enxergo nada do que eu tinha escrito de planejamento, entendeu? Uhum. Mas adesivo, glitter, alguma coisa que aí a criança participa e é muito legal. Isso eu ia te perguntar, se tem jeito de envolver a criança, assim, nessa parte de planejamento alimentar, que para fazê-la também entender como é que vai funcionar a rotina dentro de casa. E essa é uma boa dica. É, eu acho que assim, quando você faz um planejamento de 14 dias, que é isso que eu recomendo fortemente, você não precisa ficar mudando isso a cada 14 dias, né? Então você fez 2 semanas Uhum. de planejamento, acabaram 2 semanas, repete o mesmo planejamento. Ninguém vai cansar de comer o mesmo alimento que foi feito há 15 dias 15 atrás, dias entendeu? atrás. É, já tem tempo. Então, isso é uma coisa bacana. Então, se você for reutilizar esse planejamento, o que é legal de você fazer? Pede para as crianças algumas opiniões, mas algumas, porque o muito você acaba não conseguindo dar conta de terminar esse planejamento. Então, pede assim: Uhum. ai, filha, vamos colocar aqui um bolo. Que bolo que a gente pode fazer na quarta-feira ou na sexta-feira? Ah, vamos fazer tal, legal. O que vocês gostam que a mamãe faça? Qual preparação que vocês mais gostam? Ah, então aqui vamos colocar dia da culinária da mamãe. Então aquela panqueca, então vamos colocar panqueca. Uma outra coisa bacana, e o papai, o que cozinha? Ah, o papai sabe fazer hambúrguer, então tá. Então o papai faz a massinha do hambúrguer o dia que a gente for fazer. Então aí vai envolvendo um pouco de toda a família, mas pergunta uma ou outra coisa. Não deixa eles opinarem em tudo, porque Em senão vira tudo. muita bagunça e você não consegue ter a organização necessária. Uma Legal. coisa importante que a Aline aqui colocou, só pegando o gancho que eu acabei de ver também, Uhum. da Páscoa. Gente, a Nossa. Páscoa, quem ganhou chocolate, etc., é assim, o ovo tem validade de 1 ano. O Não ovo precisa. não precisa ser consumido agora, de uma vez só. Então, o que eu recomendo? Abra um ovo de Páscoa, coloca num pote plástico, num pote, etc., que não fique, de preferência escura, alguma coisa que você guarde, que rosqueie, que seja hermético, alguma coisa assim, e coloque Bem difícil de escondido. abrir. E aí o resto dos ovos que o pessoal ganhou, guarda, mas guarda assim, tira daquela embalagem que chama bem a atenção e guarda esses ovos para o consumo futuro, né? Porque é chocolate para 1 ano que a gente geralmente ganha. Então guarda mesmo, que a gente acaba esquecendo, mas tira da embalagem, porque se deixa na embalagem guardado no armário, a embalagem brilha, não tem como esquecer. É. Então, e a Célia aqui, oi Celinha, tudo bom? Que bom te ver aqui. A Célia falou um pedacinho por cada dia. Um pedacinho por cada dia para quem tem esse autocontrole. Não é para todo mundo essa função, não. Eu ia falar exatamente isso, porque eu sou a louca do chocolate. A minha alimentação é legal, é saudável, mas o chocolate eu exagero. E eu queria saber assim, se eu fazer uma alimentação saudável, mas pesar, por exemplo, no chocolate que é gordura, açúcar, isso influencia alguma coisa assim no dia a dia. Ih, gente, acho que a rede deu uma travadinha aqui. Vamos tirar Oh, ela. Voltou? voltou? Oi, Voltei? voltei, voltou.
Ah, então tá. Você Desculpem, acho que a conseguiu? internet tá. Eu te ouvi. Então, assim, foi até uma coisa que a Aline acabou de colocar aqui, que é uma coisa bacana. Então, ó, a Célia já tem um autocontrole de conseguir comer um pedacinho por dia. A Aline já escreveu, puxa, mas se bate a ansiedade, você tem aquele ovo ali, um pedacinho por dia, às vezes não Você... vai ser tão fácil de ser consumido. Qual que é a importância de você ter controle sobre isso? São dois pontos principais, gente. O primeiro não é nem o ganho de peso. O primeiro é que o excesso de açúcar provoca uma fermentação e da gordura, né? Provoca uma fermentação lá no seu intestino que mata as bactérias boas do seu intestino e aumenta a proliferação das bactérias ruins. Então, as bactérias boas promovem a boa absorção de vitaminas e minerais. O que a gente precisa para aumentar a imunidade? Vitaminas e minerais. Então, se você come muito açúcar, você detona a tua flora intestinal. Você mata as bactérias boas. Então, o primeiro grande problema do chocolate nessa fase que a gente está vivendo é esse. Né? Então, não dá para ficar consumindo muito chocolate, porque vai acabar com o intestino, vai acabar com a imunidade. Intestino é imunidade. A segunda questão é porque, para quem tem gatilhos emocionais, acaba consumindo o chocolate de uma forma mais compulsiva. Então, tem que Isso tomar é uma cuidado. pergunta. Pode falar. Desculpa de interromper, mas depois eu quero que você explique pra gente o que é gatilhos emocionais para todo mundo ficar alinhado. Tá. Um gatilho é sempre algo que você faz relacionado a um impulso. Então, o gatilho geralmente é o impulso que o nosso corpo gera na gente. Gatilho emocional relacionado ao alimento, que é disso que eu estou falando aqui, é aquele impulso de comer, aquele alimento que faz você perder as estribeiras, tá? Então, por exemplo, o chocolate, ele é um gatilho emocional para muitas pessoas. Por quê? Porque ele traz conforto para muitas pessoas. Ele é um alimento acolhedor para muitas. Então, o que a gente tem que pensar? Gatilhos emocionais é quando você vai, com todo o impulso, consumir alguma coisa sem um determinado controle. Essas pessoas que têm os gatilhos emocionais acabam consumindo um volume de chocolate ou um volume de um determinado alimento muito maior do que era necessário. E aí, ao longo dos dias, a pessoa deixando esses gatilhos emocionais acontecer, porque é muito difícil de controlar os gatilhos, tá? Então, se a pessoa tem o chocolate à vista e com facilidade de acesso a esse chocolate, ela comeu hoje, ela trouxe um conforto. Amanhã ela vai ter a mesma necessidade, ela vai comer de novo. E no dia seguinte vai comer de novo. Isso acaba gerando um hábito, e esse hábito faz com que ela tenha mais vontade, porque a boca começa a pedir mais. Então você entra num ciclo de comer mais, de comer mais, de comer mais, e aí você não consegue parar. E aí o problema do gatilho emocional nessa fase é muito grave, porque ele vai detonar a tua imunidade, vai detonar a sua pele, vai fazer você engordar e vai deixar você ficar super infeliz. Ah, é verdade. Porque a gente fica se sentindo frustrado depois, né? Totalmente, porque é esse ciclo. É o bem-estar, depois você cai naquele choque de realidade que você comeu mais do que deveria. Não, tô ligada, sou eu, acho que vou ter que cortar esse alimento aqui. E aí tem essa questão, não, o cortar para essas. Aí vamos lá. Quem me conhece, oi Estela, tudo bom? Ai, que legal, a Estelinha aqui. Quem me conhece sabe que eu não sou uma nutricionista que costumo eliminar, porque eu mexo muito com a parte comportamental. Então, a minha função principal é ajudar as pessoas a entenderem até onde elas podem ir. No caso que a gente está agora, dessa quarentena, que a gente já está inseguro, já está ansioso, já não sabe muito bem as perspectivas das coisas, deixam as pessoas um pouco mais agitadas, né? Então, as pessoas acabam perdendo muito o autocontrole no alimento. Então, para essas pessoas que têm gatilhos relacionados ao chocolate, por exemplo, idealmente é cortar mesmo, gente. Agora não é hora de você consumir chocolate. Vai consumir, guarda, e guarda mesmo. Não é um guardar que você sabe que você vai ali pegar a qualquer momento. É um guardar. Guardar no maleiro, guardar num lugar que você não vai ver. Porque agora você vai se descontrolar, vai se frustrar e vai ficar muito chateada, tá? E isso serve para o chocolate,
para quem tem problema com chocolate, serve para o amendoim, para quem tem problema com amendoim, serve para o pão, para quem tem problema do pão. Os gatilhos emocionais agora, eles vão detonar o estado emocional das pessoas. Então, é legal você agora cortar o alimento que é o seu gatilho. Entendi. Para o que causa conforto, normalmente nesse período de quarentena pode gerar um problema maior, né? Depois. O que causa conforto, mais ou menos. Aquilo que você perde a noção do consumo. Porque você pode conseguir conforto, por exemplo, numa sopa quente, num chá gostoso, numa comida que permita que você sinta o conforto, mas que você não perde, que você não tem impulso ao comer. Esse é o perigo, é o impulso ao comer. Entendi. Entendi. Estou pensando aqui tudo. Eu acho que aqui muitas pessoas estão falando, e era uma das perguntas que eu tinha feito aqui, que uma das maiores preocupações de todo mundo, eu imagino, assim, é manter a sanidade mental nesse período. E eu queria saber, assim, como a alimentação ela pode ser positiva ou negativa? O que a gente pode fazer para poder deixar a gente mais produtivo ou não deixar a gente com a imunidade ruim? O que a gente pode fazer, assim? Tá. Então, assim, primeiro para a gente pensar em melhorar a imunidade é você cuidar bem do seu intestino, né? Porque, vamos lá, existe uma questão muito importante que é o eixo cérebro-intestino, que já é um eixo que agora é comprovado cientificamente, que mostra que a qualidade do seu intestino está diretamente relacionada com o seu bem-estar físico-emocional. Então, é lá no intestino que a gente tem a melhor absorção das vitaminas e os minerais, e é lá no intestino que a gente também tem muita correlação relacionada à depressão, à ansiedade, a tristezas e angústias. Existe uma parte que é cerebral, claro, que é daquilo que está de fora que afeta a gente, mas existe também uma parte interna. Então vamos lá. Como é que a gente cuida bem do intestino para começar a trazer esse bem-estar, tá? E é muito, muito, muito importante vocês acreditarem nisso. Então, os alimentos que trazem bem-estar lá no intestino, saúde intestinal, são os probióticos, né? Então, são os alimentos como os iogurtes naturais, as coalhadas, o repolho, o kombucha, o vinagre de maçã, o miso é um outro alimento probiótico. Que mais que a gente pode contar aí como um bom probiótico? O kefir é um outro probiótico. Kefir é ótimo. Tá? Então, são os alimentos que vêm para melhorar a saúde do intestino. Para aumentar a imunidade, a gente tem que consumir uma gama de vitaminas e minerais importante. Então, tem o ácido fólico, que vem das folhas verdes. Tem o selênio, o selênio e o magnésio são outros dois itens muito importantes, porque além deles melhorarem a imunidade, eles têm uma correlação muito específica com a parte emocional, tá? Então, as castanhas, as sementes, alguns vegetais verdes escuros, a aveia. Então, são elementos que trazem aí um bem-estar também emocional. Um outro item importante para aumentar a imunidade é a cúrcuma, que tem a curcumina, que também é um poderoso antiviral. O gengibre, que tem a quercetina, que também é um outro poderoso. Então, a gente tem que pensar nessas questões específicas de como aumentar a imunidade, nos sentirmos fortalecidas para enfrentar, né, esse Covid, para enfrentar esses aspectos emocionais na quarentena. Eu falei das coisas boas, então é cuidar do intestino e ter uma alimentação saudável. O que não é bacana fazer? O alto consumo de doce, bebida alcoólica e farinhas. Farinhas. Eu vi que Ponto teve uma final. pergunta aí. Puf. É isso e pronto. Falei ponto. A dona Rose perguntou ali, falando, e as massas no nosso dia a dia? Tá aí, então, não é legal. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos lá. Não é uma prescrição dietética, mas é uma orientação que eu vou tentar dar o mais geral possível, tá? Nós estamos em momento de pouquíssimo gasto. Olha lá o pão de novo, Aline. Aline tem... Pega o pão. O gatilho pega o pão e guarda o pão, Aline. O gatilho então é realmente assim. é o pão.
O que é muito importante? A gente entender, ó, se vocês entenderem meu raciocínio, vocês vão concordar comigo. Me deem a mão, por favor. É muita gente, Célia, fazendo pão e é muita gente postando vídeo de receita de pão. Cacilda, não dá para mudar um pouco disso, gente? O que eu quero falar sobre pães e massas, tá? Vamos lá. Estamos nos movimentando menos. Estamos fazendo bem menos atividade física para quem praticava atividade física, ok? Então, o que é muito importante? Se eu estou me movimentando menos e praticando menos atividade física do que antes, e eu estou vivendo um momento de mais ansiedade e maior insegurança, quanto maior o consumo de farinhas pães e massas, tá? A gente não está falando de carboidrato, a gente está falando de pães e massas, bolachas, biscoitos, pães e massas. Maior a chance da gente aumentar os hormônios que aumentam a fome, que aumentam a gordura abdominal, que aumentam a compulsão alimentar e que aumentam a depressão. Então, é muito importante tomar cuidado, porque se eu tô mais parada, eu vou comer mais carboidrato? Não tem lógica. Se eu tô mais ansiosa, eu vou comer mais carboidrato? Não tem lógica do mesmo jeito. E aí, para provocar as meninas que estão aqui, olha, Andresa, então, eu vou te provocar agora. Vamos fingir, ó, vamos todo mundo fingir o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, ó, para a resposta que for sim, posta aqui nos comentários um joinha sim. Para quem falar não, posta um joinha sim. Para essa pergunta que eu vou fazer agora. Se acabasse a quarentena amanhã, quem entraria numa calça social mais justa que usava antes da quarentena? Acabou, ó, um dia antes de começar a quarentena, eu usei uma calça social com stretch lá, bonitona, fit. Se acabar amanhã a quarentena, quem entra na mesma roupa? Eu acho que eu já não entro. Quem chega a provar uma roupa social, um vestido tubinho, uma coisa mais justa? Quem aqui faz assim para quem entra e faz assim para quem não entraria na roupa? Se acabasse amanhã a quarentena. Eu acho que... Ô, Flavinha, você tá aqui, tudo bom? Olha a Andresa tá arrasando. Teve a Sheila Ó, Sheila entraria, a Aline entraria, Aline, graças, fico muito feliz. Ô, Nanda, um monte de joinha para baixo. Olha, a Célia entraria, e ó que legal. A Vanessa entraria. Então, gente, a gente graças a Deus, tá mais ou menos. Ô, Dedé, tá ruim aí a coisa, hein? A Verônica entraria, muito bacana. Tem bastante gente com positivo. E para quem pôs o joinha para baixo, tem que pensar, né, gente? Se acabar amanhã, ou seja, você detonou com a sua saúde até agora, é isso? É verdade. Vamos todo mundo sair daqui repensando a nossa alimentação, pelo menos eu. Essa é a ideia. Tô aprendendo um monte de coisa já. Tô pensando já para amanhã o que eu vou comer. Isso mesmo. E eu acho que uma pergunta que eu estava analisando, acho que é importante fazer, tem como a gente saber se a gente está comendo por ansiedade ou se a gente está comendo por vontade, assim, mesmo de fome? Tem. E é uma coisa bem específica e fácil de fazer, tá? Uma dica que eu dou é que toda vez que você for comer, você tem que tentar trazer para o seu consciente o ato de comer. Como é que você faz isso? Então vamos lá. Quando você for comer, ou for até a geladeira, ou for até a despensa para pegar alguma coisa, você precisa pensar o seguinte. Tá uma zoando com a outra aqui. Ai, gente. Você tem que pensar o seguinte, ó. Bom, eu vou comer, tá bom. Então deixa eu passar isso para meu consciente, para eu saber se eu tô com fome, se eu tô com vontade de comer e para eu definir o que eu vou comer. Porque as pessoas não pensam, dá o impulso de comer, vai lá, abre a geladeira, pega qualquer coisa que tá na frente e come. Então, simplesmente o fato de você se perguntar, ô Renata, você tá com fome ou tá com vontade de comer? Como é que eu vou saber fazer essa pergunta para mim? Bom, eu vou pensar em 2 alimentos que eu gosto. Então, eu gosto de ovo e gosto de arroz com feijão. Então, eu vou perguntar assim pra mim.
Você tá com fome? Como é que eu sei se eu tô com fome? Me perguntando, Renata, se você tiver com fome agora, você comeria um ovo cozido? E se a minha resposta for sim, eu comeria um ovo cozido? Eu tô com fome. Então eu posso ir lá e escolher alguma coisa para comer. Mas se a minha resposta for não, apesar de gostar de ovo, a minha resposta for não, eu não comeria um ovo cozido, eu tô com vontade de comer. E aí, se é vontade de comer, você vai fazer uma segunda pergunta. Renata, você tem certeza? Vale a pena comer alguma coisa agora ou dá para você dar uma seguradinha? E aí você trouxe pro seu consciente, saiu do subconsciente. E aí tá na sua mão. 70% do caminho já tá na sua mão. Falta você tomar a sua escolha de comer ou não comer. É você prestar atenção, né? Antes de ir saindo, pegando qualquer coisa, né? Exatamente. Só que a gente não analisa. Ah, nem faz. A gente come. Ainda mais se tiver alguma coisa assim na frente, alguma coisa que tá por cima, né? Um biscoitinho que tá ali em cima da mesa ou qualquer outra coisa. Fica muito mais fácil ali pegar alguma coisa e beliscar. Às vezes a gente nem tá com fome, mas é só porque viu, né? Aí duas coisas sobre isso que você deu agora uma deixa para mim muito bacana. Que assim, primeiro, é uma coisa que eu falo no meu curso do Renove, que a Aline até acabou de falar aqui que tá bem porque fez o Renove, né? É assim, acostume-se a comer porque você está com fome e não porque o alimento está disponível. Porque o alimento vai estar disponível em muitos momentos. Agora, se a gente tem que se preocupar tanto com a parte econômica, com as compras, de não gastar muito, de organizar a nossa vida, você vai comer tudo que você comprou para um mês, mas você comeu em 15 dias. Não tem lógica, entendeu? Então, acostume-se a comer porque você está com fome, não porque o alimento está ali disponível. Isso é uma coisa muito importante. E a segunda questão é não deixe os alimentos à vista. Não deixa os alimentos guardados. O melhor guardado possível, porque assim evita que você fique toda hora vendo o alimento e tendo o impulso de comer. A Flavinha fez o Renove também. Olha lá as borboletas, adorei. O que mais, Lara? O que o pessoal está perguntando aqui? Então, eu estou olhando aqui para poder ver quais são as perguntas que a gente está cheia de pergunta. Ixi, teve alguém que falou, eu também quero saber, mas eu também não vi a pergunta. Era uma pergunta boa. Aqui eu tenho, vou ir perguntando o que eu já estou recebendo aqui, tá? Tá. Me perguntaram como fica o lance da comida conforto nesse período. Você já deu uma introduzida, mas se você puder falar melhor sobre isso. Tá. Ali, ela tá comer... Desculpa, ela falou que comer coisa gostosa faz ela sentir melhor, pelo menos momentaneamente, né? Tá. O que eu... bom, é um assunto bem amplo, eu vou tentar resumir para conseguir ajudar a pessoa que perguntou. Oi, mãe! Gente, minha mãe tá aqui. Oi! Então, assim, o que é bacana é pensar no que é conforto. Então, o que é importante? Gente, agora, posso fazer um hashtag aqui? Agora vai começar aqui a discorrer aqui, ó. Elas vão começar a tricotar. Já começou aqui uma falar da herança, falar da outra, da amiga, olha lá. Vai começar a rolar aqui um tricô. Bom, é importante você pensar no que é acolhimento. Acolhimento não é só algo que você põe na boca porque ele é saboroso. Acolhimento é algo que você faz para se cuidar. Então, por exemplo, eu sei que talvez essa pessoa que perguntou, ela esteja ansiosa o suficiente para precisar desse acolhimento. Mas eu vou pedir só um voto de confiança para o que eu vou dizer aqui e tentem não banalizar essa informação, porque ela realmente é importante e as pessoas acabam deixando isso muito de lado e quando a pessoa resolve pagar para ver, dá resultado e aí é muito bacana. Então a primeira questão importante acolha-se primeiro montando um prato bonito, colocando uma mesa bonita. Mesmo que você esteja sozinha, etc. Põe um jogo americano colorido, coloca um prato bonito, enfeita com uma florzinha, ou põe uma xícara bonita. Monta o prato de uma maneira harmoniosa, porque a gente tem fome com os olhos também. De ver alimentos bonitos. Tanto que quando a gente vê aqueles programas de chefes de cozinha, aqueles pratos lindos, maravilhosos,
a gente tem vontade de comer com os olhos. A gente nem tá sentindo o cheiro para ver se tá gostoso, mas dá Não. vontade de comer pelos olhos. E é uma comida comfort, a gente chama de comfort food, né? São os alimentos que eles são feitos e não são só os calóricos. Eles são feitos para agradar os olhos. Eles são feitos com sabor. Então, enaltecedores de sabor saudáveis também valem a pena. Então, a canela é um alimento acolhedor. O gengibre é um alimento acolhedor. Ah, vou falar disso, Aline, vou falar. A canela é um alimento acolhedor. A aveia é um alimento que diminui a ansiedade e traz acolhimento lá dentro do corpo. O gengibre, a pimenta, a mostarda. Então, os alimentos que são saborosos, eles também acabam trazendo acolhimento. Eu ensinei para a Aline uma coisa que ela pediu para eu compartilhar aqui, que é o seguinte, ainda estou com a minha caneca aqui, eu vou compartilhar. Quando você vai tomar um chá, por exemplo, isso aqui, tá, minha caneca de chá. Quando você vai tomar um chá, você pode tomar um chá assim. Ah, tomei. Mas para você se sentir acolhida, você tem que trazer o alimento na sua boca de uma maneira muito mais especial. Então, o acolhimento vem da seguinte forma: aqui tem um chá. E eu vou mostrar para vocês de novo, sem falar, para vocês conseguirem ter uma noção visual de qual é a diferença. Então, a primeira coisa é a seguinte, ó. Só de Tem ver diferença? só de ver já dá diferença, né? Então, Acolheu, quando você aqueceu o coração. acolhe, isso. E aí a sopa também você acolhe. E aí você vai fazer uma banana quentinha com canela, faz ela bonita. Um abacaxi assado com canela fica maravilhoso, ele fica todo crocante. Tem um monte de coisa que a gente pode se acolher. Então, é muito legal. Legal, adorei isso, gente. Eu sou a louca do chá, adorei. Agora vai usar o chá. Experimentem, Vou. que é super, super importante. Uma boa mesa colocada, um prato bonito e o acolhimento mesmo de como é que você leva o alimento à boca, o quanto você presta atenção. Um outro acolhimento muito legal é uma música gostosa na hora de almoçar. Então coloca ali Olha. no celular, ao invés de ficar mexendo no celular, coloca no celular uma música que te traga. Não precisa ser mantra, não precisa ser meditação, nada disso. Coloca uma música que te faz ficar feliz, que toca na tua alma. Coloca ali e almoça, você vai ver como o acolhimento é diferente. Adorei, gente, isso. Lá na Gaudí a gente já tem, a gente é um acordo entre a gente de quando a gente está almoçando, ninguém usa o celular. Ninguém pode usar. Sempre tem uma polícia que briga, o celular não. E agora eu vou inserir essa ideia da música Foi uma nos nossos música, é muito almoços. legal. Fica uma vibe bem gostosa mesmo. Parece que o alimento ouviu música e entrou mais feliz dentro de você, sabe? Né? Adorei, adorei essa. Legal. Vamos lá. A Denise perguntou como equilibrar a ansiedade causada pela pandemia com uma boa alimentação. Ela está falando que é difícil. Então assim, existem algumas formas. A primeira forma de você equilibrar a ansiedade é você buscar a esconder os alimentos que te levam a comer mais. Então, geralmente são os salgadinhos, os pacotes de bolacha, os snacks. Então, você guarda isso e evita que você tenha isso à mostra. E você deixa mais à sua vista os alimentos que são mais duros e que você consegue consumir com um pouco mais de dificuldade. Um exemplo que também é outra coisa que eu fiz lá no Renove com as meninas, eu vou contar aqui pra vocês. Vários spoilers do Renove, hein, Aline? Mas tudo bem, né, gente? A Vai gente tem que todo mundo dividir pro aqui. Renan. A gente tem que dividir aqui o que dá certo. Por exemplo, a gente fez um exercício muito legal que a gente pegou uma granola miudinha, né? E aí as pessoas tiveram que terminar com aquele potinho de granola, que era um tamanho específico, comendo de pedacinho em pedacinho. No final, uma turma tinha que virar o potinho de granola, que era um copinho de café com granola. Virou, Uhum. ficou lá, sem graça, não curtiu. E as outras ali, comendo grãozinho por grãozinho, super degustando a granola. Então, essas técnicas de você comer coisinhas miudinhas, de uma maneira cheia de prazer, o belisquete com coisas saudáveis, diminui muito a ansiedade e essa vontade de comer.
tá? Então, a granola é uma coisa bacana de você comer. Ó, tem alguns cereais integrais também com floquinhos de milho que você pode pôr num potinho e você ir comendo devagarzinho. Uma outra técnica bacana para diminuir essa ansiedade os palitinhos de cenoura, você consumir, mas aí transforma isso numa coisa muito mais gostosa. Então, palitinho de cenoura com uma aguinha com limão e sal. Aí você mergulha e mastiga, mergulha e mastiga. O palitinho de pepino, talinho de salsão, talinho de erva doce. Então, ao invés de você deixar as bolachas, as farinhas disponíveis, porque elas vão gerar aquele impulso de querer, que fazer com que você queira comer mais e ficar mais ansiosa. Você entra num ciclo vicioso horrível. Os vegetais mais durinhos e essas dicas que eu tô dando fazem você desestressar da mesma maneira, mas de uma maneira saudável. Adorei, gente. Eu quero implementar tudo aqui em casa. Oba! Tem alguém tomando nota? Eu falei, eu vou salvar, eu tenho que salvar essa live, porque depois eu vou assistir ela de novo, só para poder anotar Pronto. tudo. Legal, que bom, fico feliz. Aí, ó, a pergunta eu acho que acabou que você já respondeu, foi a Gabi que perguntou de como podemos evitar de ficar beliscando besteiras durante o dia. Não tem essas besteiras disponíveis. E só um hashtag disso, que é um parênteses disso, que é uma coisa bacana, ó. Pense o seguinte, a bolacha e esses alimentos são os menos perecíveis que a gente tem na despensa. Então, vamos pensar que a gente está realmente num momento que o mercado não vai ter mais alimento para ser vendido. Um exemplo. Você vai comer os não perecíveis antes? Não. Guarda as bolachas e pensa assim, nossa, se acabar o alimento do mercado, eu tenho uma bolacha guardada. Então, tá lá guardada para quando não tiver nenhum outro alimento para ser consumido, eu sei que a bolacha vai me salvar. Pronto, guarda. Porque é muito fácil ter a bolacha ali de fácil acesso para você comer. Não é alimento prioritário, não aumenta a imunidade e só faz você entrar no ciclo ruim. Boa. Eu vi que a Dani e a Fê perguntaram sobre castanhas e uva passa. Então, a uva passa, a gente tem que pensar o seguinte, cada uva passa equivale a uma uva. É uma uva seca. Então, o pessoal acha que pode comer muita uva passa, mas tem que consumir um volume de um copinho de café. Numa média, né? Cada um tem uma prescrição específica e tal, mas é isso. As castanhas, por exemplo, a castanha do Pará, mais do que 2 no dia, pode intoxicar o organismo, é um excesso de selênio. É mesmo? Então, e o pessoal enche a mão de castanha, né? Adoro. Então, o que é importante? Quando for comer a castanha, dá uma batidinha nela, com a bundinha assim da faca, quebra ela inteira. Aí você come as migalhinhas, não enfia ela inteira na boca. Aí tudo bem comer, mas se você come castanha inteira por inteira, acabou-se. Já foi caloria e já intoxicou o organismo. Tá vendo, Fê? Nada de comer castanha igual a gente come. À vontade, não. Põe no copinho de café, um copinho de café de castanha, um copinho de café de uva passa, aí você mistura no potinho e vai ali beliscando, aí sim. Entendi, legal. A Elisa perguntou quais alimentos podem ajudar a melhorar a disposição, já que apesar de estarmos em casa, muitos precisam continuar produtivos, né? Tá, muito bacana. Então, assim, ó, existem alguns alimentos muito específicos que aumentam o poder cognitivo, ou seja, o flow da cabeça, né? As ideias, o engajamento cerebral. Acho que é isso. Então, o que é legal? Pensar no seguinte. Abacate é um alimento com bom poder, que gera um bom poder cognitivo no organismo. A aveia também. Os iogurtes também. Cereais integrais também. Proteínas também. Ovo também. Então, existe uma gama específica de alimentos que aumentam o poder cognitivo. Dentre eles não está o açúcar e não está a farinha. Então, abacate é bom, a banana é boa, a aveia é bom, cereais integrais, iogurtes naturais, ovo, o que mais? Ô, Juzupo, você também tá aí online que eu sei. Me lembra aí se eu estou esquecendo alguma coisa. Se quiser, me manda aqui que eu tô olhando.
Mas acho que os mais, assim, de poder cognitivo são esses, que aumentam muito. O café é um alimento bacana, que ele permite o engajamento cerebral bom, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado com o seguinte, o excesso de café, o óleo de peixe, boa, Ju, obrigada. O óleo de peixe, que são os ômegas feitos na base do óleo de peixe, eles têm um item um componente chamado DHA. Esse DHA, ele é muito, muito, muito importante. Olha, Isis, não acredito. Gente, que bacana. Olha, uma paciente minha que fugiu. Isis, você fugiu. Ficou com medo de mim. Uma coisa bacana do óleo de peixe é que ele também aumenta muito o poder cognitivo e diminui as inflamações do organismo. Então ele tem uma substância que chama DHA, e aí cada pessoa tem que consumir uma quantidade de DHA, e isso é uma suplementação prescrita individual, mas é muito bacana. E eu ia falar uma outra coisa antes do óleo de peixe, o que era? Uma boa hidratação também ajuda bastante, bastante, bastante. E a prática de atividade física também aumenta muito o poder cerebral. Mesmo que você não consiga fazer exercício em algum lugar específico, que você... Ah, eu tava falando do café. Obrigada, Ju. Eu tava falando do café. O excesso da cafeína pode fazer com que você tenha uma desabsorção de cálcio. A gente já não tá com muita vitamina D, porque a gente não tá saindo muito de casa. Então, é super, super importante você controlar o volume de café, que são 2 xicrinhas de café por dia, no máximo 3. Tá? O excesso de café ele é prejudicial lá para o intestino, ele é prejudicial para a absorção da vitamina D, do cálcio, e aí ele acaba diminuindo o teu poder de raciocínio. Nossa, eu tinha ouvido falar, acho que foi até a Sheila que já me falou sobre isso do cálcio, mas eu não sabia se era uma verdade ou era uma lenda isso. A gente tem que tomar cuidado porque a gente está sendo menos expostas ao sol, né? Muita gente em apartamento que às vezes não bate sol, e aí é importante pensar nisso. Legal. A Denise perguntou quais alimentos que dão força. Não sei se é força física, é física dele. Vamos esperar ela responder. Acho que enquanto é isso, a Sheila perguntou se ovos de manhã ajudam na imunidade. O ovo não ajuda na imunidade propriamente dito. O que ajuda na imunidade, até depois se o pessoal da Gaudi quiser, a gente pode compartilhar com vocês. Eu e as meninas da Cardapoterapia, a Ju tá aqui, que foi ela responsável também por desenvolver esse material junto. A gente fez uns infográficos muito bacanas sobre os alimentos que ajudam a aumentar a imunidade. Sem essas fake news, entendeu? Prático e rápido ali, você bate o olho e você consegue identificar quais são os alimentos. Depois, se vocês quiserem, a gente pode disseminar isso de uma forma comunitária. Super queremos. Pessoal, quem quiser depois, já deixa o contato aí, o e-mail, para a gente mandar. Manda um direct, aí a gente coloca. Ótimo. Deixa eu ver outra aqui. Se você toma uma vitamina, suplemento, o que você come pode prejudicar a absorção dessa vitamina? Ou tomando o complemento você já está coberto? Bom, o complemento vitamínico, ele sempre é importante, consumir com um certo controle. Por quê? O excesso da vitamina C, por exemplo, não é um problema, porque a gente acaba eliminando pelo xixi o excesso de vitamina C, tá? Mas quando você consome algumas vitaminas e minerais em excesso, você acaba prejudicando o teu organismo. Então, o que é muito importante de entender? A maioria dos comprimidos, das cápsulas, que são polivitamínicas, multivitamínicos, são interessantes serem ingeridos ou no almoço ou no jantar, porque tem algumas vitaminas que são absorvidas através da gordura e outras que são absorvidas através da água, que a gente está consumindo no momento. Então, no almoço, acaba sempre tendo tanto o líquido do próprio alimento quanto a gordura do próprio alimento. Então, é o melhor momento para você consumir. Mas não abusem ou não tomem sem a prescrição nutricional ou de um médico, porque é importante você entender o que você realmente precisa. A Aline perguntou o tempo ideal da refeição, é isso? Foi. Você tem um tempo ideal, acho que, para refeição.
Olha, Dedicar, né? Se dedicar à refeição. então tá. Eu vou pedir em um segundo, quem conseguir aqui, escreve em quanto tempo acha que faz uma refeição como o almoço, por exemplo. Não vale falar, Lara, espera. Vamos lá. Quem aqui coloca só o númerozinho do lado? Em quanto tempo, em quantos minutos vocês acabam começando e terminando um almoço? Na hora de comer, dentre a primeira garfada até a última. Vamos lá, pessoal, tô curiosa para saber. Ó, vai começar a chegar, vamos ver. E aí, ninguém vai escrever? 30 minutos. Um ótimo tempo, Dai. Eu acho, 30, mas 30 minutos ou segundos? 15, 20, 15 minutos, 30 minutos. A Dani realmente almoça mais devagar que a gente lá na agência. 10 minutos, doutor Rafael. 10 Ih, ó minutos, a lá. Sheila. E aí, Lara, quantos minutos você almoça? Ah, eu acho que uns 15 minutos. É, no O que é máximo. importante? Entre a primeira garfada e a última, o ideal é que a gente leve 20 minutos para fazer a refeição, no mínimo. Porque é esse tempo que demora para o nosso estômago que está recebendo o alimento começar a mandar os sinais para o cérebro dizendo: opa, tá chegando comida aqui, pode baixar a fome, pode baixar a ansiedade. Então, se a gente acaba comendo mais rápido do que 20 minutos, a gente acaba não dando conta de receber os sinais necessários do nosso organismo, produzir também o suco gástrico necessário para melhor digestão. Então é muito importante consumir o alimento dentre a primeira garfada até a última, em torno de 20 minutos a 30 minutos. A Dani tá me dedurando ali falando que eu como em 10 minutos. Eu vi, eu fiquei quieta aqui, quietinha, mas eu vi. Não teve jeito, mas eu acho que eu como rápido. A Dani ainda come mais devagar, mas eu como rapidinho. É que tem uns puffs lá na Gaudí, sabe? Depois a gente come, doido pra poder deitar no puff e aproveitar pra dar aquela descansada, sabe? Mas, ó, quando a gente come com atenção, o nosso corpo fica mais satisfeito. Então é importante. Boa. Deixa eu ver aqui. A Marina tá perguntando por que parece que à noite a gente tem mais fome. Olá, deixa eu te falar uma coisa. Não tá aparecendo um contador na tua tela, não? Não. Não, né? A gente tem 3 minutos para terminar a live, porque o Instagram Isso. cai a live em 1 hora. Ih, não apareceu pra mim. Vai começar a aparecer quando faltar 1 minuto, aí você me avisa. Qual foi sua pergunta? Por que parece que à noite a gente tem mais fome? Depende muito das pessoas. Algumas pessoas têm mais fome à noite, algumas pessoas têm mais fome de manhã. As pessoas que têm mais fome à noite, provavelmente são aquelas pessoas que acabam ficando muito estressadas ao longo do dia e quando chega a noite, que é o horário de relaxar e descansar, acaba confundindo esse relaxamento com fome. Então, uma dica que eu dou, de novo, o pessoal pode achar que, não acredito que ela está falando isso, mas por experiência e por prática clínica, eu recomendo que essa pessoa ou vá tomar um bom banho antes de pensar em comer, ou beba pelo menos 2 copos de água. Apareceu o contador? Apareceu. E, gente, eu acho que a gente vai precisar de uma live 2 aqui. A gente faz uma live 2, gente. A gente faz. Leilinha, o probiótico sempre à noite, só para não deixar de responder. Vamos dar tchau, senão vai acabar o tempo. Então é isso, gente. Um beijo, obrigada, Renata, obrigada. Eu adorei, eu aprendi um monte de coisa aqui que eu vou levar para minha vida agora. Eu acho que o pessoal também. Obrigada de verdade. Obrigada, gente. É só marcar. Se vocês quiserem, semana que vem a gente faz um repeteco. Tem muita coisa para falar, alimentação infantil, um monte de coisa. Obrigada pelo convite. A live fica gravada por 24 horas, tá bom? É isso aí, gente. Obrigada pela participação de vocês. E aí a gente vai deixar as perguntas que não foram respondidas salvas aqui para a gente fazer na próxima semana, então, tá bom? Um beijo grande. Vamos nos contaminar de saúde, vamos nos contaminar de coisas boas, alimentação saudável. Compartilhem receitas saudáveis. Lá na Cardápio-Terapia tem um monte de receita boa, gente. Vamos compartilhar isso. Então tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau.